Obrigado por receber a gente aqui na sua casa, certo? A gente já bateu um papo, tomou um café, entendeu? Aí assim, eu vou fazer umas perguntas para você aqui, da tua realidade. Sim. Sim, só para a gente ficar por dentro de como que é a inclusão hoje no mercado de trabalho, assim, assim com limitação, entendeu? Então assim, a primeira pergunta aqui é como foi o acidente? Ah, sim. Que eu acompanhei, na verdade. Exatamente, o sim. acidente. Mas assim, você conta da tua forma, como você viveu a realidade. Na realidade, assim, meu nome é Laurindo, eu tenho 48 anos hoje, Ronildo. Como a gente é muito amigo, 48, há mais de 30 e poucos anos de amigo. Eu tenho 48 anos, na realidade. Sofri um acidente de moto, que eu fiquei paraplégico com 17 anos. Né? Aos 17 anos, foi em 1991 esse meu acidente. E fiquei paraplégico até então, né? Essa é a realidade. Na realidade, hoje eu sou deficiente físico, paraplégico, por causa de fato de um acidente de moto aos 17 anos. Tá bom. E como foi a sua recuperação? Assim? Eu acompanhei uma parte, sim, né? Na realidade, Vanildo, a minha recuperação, como você mesmo acompanhou, em 1991 era meio que complicado, porque não tinha o socorro que era o socorro hoje. Né? E devido esse socorro prestado, levei 3 lesões na coluna. Então a minha recuperação foi devido assim, muitos amigos frequentavam a minha casa, na realidade. E muitos ali me ajudavam. Você foi um, sabe disso? Sim. Né? E foi assim, minha recuperação, a motivação, veio através um pouco de muitos amigos meus também, que me ajudaram a chegar, né? E estamos aí, comecei a batalhar muito cedo, né? E a recuperação teve assim, uns momentos de tristeza também, mas eu agradeço muito. Mas o teu bom humor, sim, tudo isso, né? Através do meu bom humor, eu consegui recuperar bem. Tirei quase de letra aí, mas um pouco de dificuldade, mas cheguei. Como foi sua volta no mercado de trabalho? Que eu acompanhei o seu primeiro trabalho, na verdade, né? Que era na sua casa com a máquina de costura. Exatamente. Na realidade, Ronildo, ninguém mais que você acompanhou isso, que é um grande amigo. O meu primeiro trabalho começou até então, aos 18 anos, que foi depois do acidente, com 17 anos, um ano depois desse acidente, eu tinha 18 anos na época. Então era muito desejo que a gente tinha, sabe? Muito desejo de conquistar as coisas. A gente viu os amigos, na realidade, com 18 anos, conquistando, comprando uma moto, comprando um disco desse. Você era um comprador de disco, sabe disso? Cara, que vontade de ter aqueles discos. Então eu senti o desejo de trabalhar ali. Na época. Até então eu trabalhei, o meu primeiro emprego foi na Sheina Confecções. Quem é velho do Cianorte sabe disso. Eu já era costureiro. Então, o que aconteceu? Eu fiquei sentado na frente de uma máquina e eu tentei adaptar essa máquina de costura. Na realidade, o Vanildo sabe disso. O meu primeiro emprego, na realidade, então, foi com uma facção e eu adaptei uma máquina de costura para mim trabalhar, onde eu costurava com o cotovelo. Ali começou a minha história profissional. E como foi a sua inclusão assim, no mercado de trabalho? Na verdade, tem uma pergunta aqui que é assim, que a gente já vai fazer as duas, né? Como foi a sua inclusão e qual foi o seu primeiro trabalho? E como foi a recepção? Já faz as 3 juntos, já, porque tem a ver, né? Sim. Só repete a pergunta, por gentileza. Como foi a sua inclusão? Qual foi o seu primeiro trabalho? E, assim, eu acho que esse primeiro trabalho tem a ver, assim, no mercado de trabalho, não aquilo que você começou a estudar. Entendi. Certo? Então tá, a minha inclusão no trabalho foi assim, o meu primeiro trabalho, então, com costureiro, máquina de confecção. Nessa época, a facção caiu em Cianorte. Então, na realidade, eu me vi por motivado também em continuar trabalhando. Eu tentei me recolocar no mercado de trabalho. Nessa época, em 1997, existia a Agência do Trabalhador, e essa Agência do Trabalhador, quem é velho de Cianorte sabe disso, que era lá no Shopping Urbano, ficava bem ali no centro. Né? E eu tentei me recolocar no campo de trabalho, né? Lá. Eu trabalhei trabalhando no Cine como atendente de seguro-desemprego e também vi uma grande dificuldade dentro daquele lugar, porque nessa época não tinha a inclusão e a acessibilidade que a gente tem hoje, né? Que na realidade eu me deparei primeiro, Vanildo, com aquelas escadas, que era 13 escadas para mim começar, para mim
começar a trabalhar lá. Sim. Essa foi a minha inclusão dentro do campo de trabalho, que eu comecei a trabalhar com comércio também, mas foi uma grande dificuldade. Para mim, na realidade, foi aquelas escadas que tinham lá. Chegou imagina também, subir até lá em cima. Exatamente. Trabalhei lá durante 2 anos, né? Hoje a inclusão é bem melhor do que isso, mas então ali eu vi uma grande necessidade e vinha também sonho meu também, que era entrar no campo de trabalho. Hoje o deficiente físico também a gente vê muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho nessa área, tem poucas empresas que são adaptadas, a maioria estão hoje já se adequando a deficiência da pessoa, mas já progredimos bastante, né? Bastante coisa. Então assim, a gente já praticamente respondeu 3 perguntas em uma. Assim, né? Que bom. A maior dificuldade eu acho que você falou, que é a questão da adaptação, que lá no shopping, por exemplo, seu primeiro trabalho, não tinha como você subir, você tinha que subir Sim. na muleta. Isso, mesmo. na muleta e no corrimão, na realidade, né? Sim, então isso praticamente você já respondeu a pergunta. Você sentiu algum preconceito ou rejeição, assim, de alguma empresa, alguém que não queria te contratar? Alguma coisa nesse sentido, assim? Alguém não quis te contratar porque já viu que você tinha uma deficiência? Uma deficiência. Entendi. Na realidade, Vanildo, o preconceito, entre aspas, ele existe. Ele é natural da gente ter na nossa realidade, né? Aconteceu um fato comigo, assim, que não vou comentar o nome da empresa, que é antiético, na realidade, né? Então, na época, eu estava desempregado, né? E comecei a procurar emprego, e currículo, e-mails que eu mandava e tal. Até então, foi marcada uma entrevista para mim fazer. Só que uma das grandes coisas que eu não coloquei no currículo, acredito que foi uma falha minha, foi que eu era portador de deficiência, que eu era um PCD. Houve uma grande falha do meu lado disso, entendeu? E mandei o currículo por e-mail, a pessoa me ligou sobre a vaga lá e pediu que eu fosse lá para mim fazer uma entrevista, né? Sim. Ela até então por telefone, Laurinda, a gente gostou do seu currículo, você é qualificado e pau, você serve para a nossa vaga. Então vamos, né, fazer uma entrevista para a gente legalizar esse negócio. E eu cheguei lá para fazer essa entrevista. No momento que eu cheguei lá, que a pessoa viu que era um portador de deficiência física, ela mudou. Acredito que ela ficou meio abismada. Você sentiu já, eu senti, assim, eu nem sei se era um preconceito, mas no olhar dela ela falou, putz, agora o que eu vou fazer? Poderia ser que a empresa não era adaptada, poderia ser que a empresa não era adequada, só que na nossa mente, por enquanto, entre aspas, na minha mente, por exemplo, eu achei que foi um preconceito da parte dela. E ficou assim, meio... ficou chato pra você. Ficou chato pra mim. Só que, por outro lado, eu amenizei porque eu não coloquei no meu currículo que eu era um PCD. Você entendeu? Então, amenizou a situação. Mas hoje eu senti, particularmente, um preconceito. Aí, de repente, você sentiu assim, no lugar de uma pessoa que sinta mesmo que isso. Sinta isso. Que existe, né? Existe. Alguém que, de repente, não quer contratar uma pessoa porque tem, né? Tem a deficiência. Tem a deficiência. Exatamente. O que você acha que falta para as empresas hoje em dia para a inclusão, né? E de pessoas assim com deficiência? O que você acha que está faltando hoje? Não só nas empresas. Sim. Não fala assim. De uma forma geral. Forma geral. Hoje, Vanildo, assim, numa forma geral, a gente pegando um apanhado da deficiência, tanto do lado do portador, como do lado do empregador, do lado do colaborador, acredito que a gente está muito em falha entre os dois lados, né? Hoje as grandes empresas hoje estão se adequando à acessibilidade da colocação do portador dentro das empresas, né? E por outro lado a gente tem poucos portadores de deficiências qualificados, entendeu? Então, que a gente estava conversando. Isso, aquilo que a gente estava discutindo, esse bate-bola que a gente estava tendo. Hoje em dia a gente tem muitas vagas de pessoas, para pessoas portadoras de deficiência, tanto é que é uma lei, né? Só que a gente não tem a pessoa portadora qualificada para aquela vaga. Então, onde a gente tem uma grande dificuldade de preenchimento das vagas.
Então muitas pessoas hoje, eles veem isso dos dois lados. Um lado de preconceito e outro lado que a gente não tem o deficiente qualificado para aquela vaga, né? Então, vamos dizer assim, é um problema meio que nem jurídico, um problema público, mas eu acredito que é dos dois lados. Porque as grandes empresas hoje, eles qualificam o deficiente através de curso gratuito. Hoje a gente tem cursos gratuitos. A gente tem internet, que é um grande veículo que a gente tem, que pode ser usado e se qualificar. Fazer Sim, curso online. curso online, a gente tem como se qualificar. Então, por isso, eu não vou dizer assim que a gente culpa o lado do empresário e o lado do portador. A gente tem que ver os dois lados, que tem a vaga para o portador e tem o portador que não é qualificado. Maurinho, então basicamente é isso, cara. Muito obrigado. Opa, tá? Valeu. beleza. Pela sua atenção. Agradeço, Vanildo. Corta.